Eu quero meditar num texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35 e diante, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus aqui nesse texto diz aos discípulos: passemos para outra margem. E assim como eu falei, toda vez que você vai passar para outra margem, acredite, você vai ter grandes desafios. Passar para outra fase, passar para outra margem, nunca será pacífico. Sempre vai existir lutas, tempestades. O caminho da travessia é um caminho difícil. Não é fácil, é um caminho difícil. Mas o importante é que aqueles que estão no Senhor perseveram e alcançam, vivem a promessa, desfrutam daquilo que Deus está falando, daquilo que Jesus está mostrando. Então eu entendo que neste momento você está mudando de fase, e eu entendo também que você vai enfrentar algumas tempestades, algumas torrentes de ventos. Você vai enfrentar alguns desafios que vão tentar impedir você de atravessar, vão tentar impedir você de conquistar, vão tentar impedir você de alcançar, vão tentar impedir você de realmente viver o propósito para qual o Senhor te criou. Então, o primeiro ponto da mensagem para você ser um vitorioso, uma vitoriosa, você só pode acalmar uma tempestade se você for capaz de dormir no meio dela. Você só pode acalmar uma tempestade se você for capaz de dormir no meio dela. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas, os desafios que você tem enfrentado no dia a dia. Eu não sei quais foram as últimas notícias, boas ou ruins, os diagnósticos que você recebeu. Talvez você está neste momento vivendo um tempo difícil, onde você foi diagnosticado com uma doença incurável pela medicina. Ou talvez você está vivendo um momento difícil na sua família, ou talvez você está vivendo um momento difícil nas suas finanças, ou talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida sentimental, emocional. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma palavra eu tenho para você nessa noite: te acalme, descanse. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está com você. Há coisas que aconteceram na sua vida que são terapêuticas, são pedagógicas. E se você puxar um relatório, você vai ver como eu aprendi com tal situação, como eu aprendi com aquilo que ocorreu na minha vida, como eu aprendi. Quando você entende isso, você enfrenta os desafios da vida de forma diferente. Você olha com os olhos da fé,
Você acredita que é possível sim chegar no outro lado, é possível sim conquistar tal vitória, é possível sim mudar essa situação contrária, é possível sim viver um novo tempo, uma nova estação, viver novos sonhos, novas conquistas. É possível sim transformar a sua realidade de dor para uma realidade de alegria. É possível sim. Você que se encontra vazio, triste, angustiado, chegou aqui talvez dando a última oportunidade para você mesmo, para você mesma. Ei, é com você que Deus está falando também. É com você que Deus está falando. Te acalme. Deus está no controle. Deus está em busca de homens e mulheres que são capazes de dormir no meio de uma tempestade. Quando a Bíblia fala que o Senhor te conhece, que o Senhor cuida de você, olha o que diz a Bíblia: as minhas ovelhas eu as conheço e a tenho na palma da minha mão. Olha o que o Senhor está dizendo para você: você está nas mãos dele. Agora entenda, Jesus acalmou a tempestade e não acalmou os discípulos. Os discípulos, ele questionou: por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Mas a tempestade ele acalma. O que eu aprendo com isso? Jesus, ele sempre vai agir na raiz do problema. Jesus, ele sempre vai agir na raiz do problema. Então, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: Ele está te ensinando algo. Tudo que Ele quer é que você confie, que você acredite, porque as demais coisas Ele vai fazer. Ele está no controle. Ele não perde o controle. Ele tem você na palma das mãos. Então, que você possa confiar no Senhor, acreditar na promessa, viver e entender que o processo é tão importante quanto a promessa. Ele diz o seguinte: as minhas ovelhas eu as conheço e a tenho na palma da minha mão. Esse é o Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele chega para o vento e diz: aquieta-te. Ele chega para o morto que está 4 dias no sepulcro e diz: venha para fora. Ele chega para a dor, para a depressão, para a opressão, e ele repreende, ele diz: saia agora. Jesus mostra neste texto que ele tem um relacionamento com o Pai, e as tempestades, doenças, ventos contrários lhe obedecem. Você precisa confiar que Deus está trabalhando em seu favor. Aquilo que o apóstolo Paulo entendeu em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É acreditar que vai dar tudo certo. É acreditar que Deus está no controle e que as coisas vão acontecer conforme Ele determinou. Mas para isso você precisa ter uma visão de fé. Você precisa acreditar. Você precisa ser capaz de dormir no meio de uma tempestade. Se você não está dormindo, se você não está acreditando que o Senhor está no controle, você já perdeu a paz, já perdeu o ânimo, já perdeu a alegria. As circunstâncias contrárias já desanimaram você. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu quero que você personalize essa palavra para a sua realidade. Quais são as suas lutas? Quais são os seus desafios?
Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que é difícil. Quando nós recebemos uma notícia ruim, ou quando enfrentamos alguns ventos contrários, balançamos muitas vezes. Mas eu aprendi uma coisa no decorrer da minha trajetória como cristão: na dor, o nosso sistema de valores é abalado e a gente se volta para aquilo que é importante. Talvez até hoje Deus não mudou as circunstâncias porque quer usar as circunstâncias para mudar você. Deus muitas vezes permite desafios, tempestades, porque Ele quer te preparar, Ele quer te forjar, porque o que Ele tem no outro lado para você é muito grande. E se você não estiver preparado, você não suporta o tamanho da bênção. Você não consegue lidar com aquilo que Deus vai entregar nas suas mãos. Então é importante, o processo é importante. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que em todo tempo Deus agiu de forma brilhante. Em todo tempo Deus teve o cuidado em me preparar para estar aonde eu estou. E a cada passo que eu dou, eu enfrento novos desafios, mas ao mesmo tempo eu vivo coisas novas. Deus tem algo novo para realizar em você, através de você. Mas para isso você precisa entender que você vai ter que vencer os desafios, as tempestades, acreditar que Ele está contigo, que é possível realmente viver o extraordinário. E toda vez que você enfrenta algo difícil, pode ter certeza, toda vez que você enfrenta um gigante, você enxerga o agir de Deus, você sente o agir de Deus na sua vida. E quando você passa por ele, você reconhece que você não estava sozinho, que Ele estava com você e que você venceu mais uma vez. Dias atrás eu estava conversando com um amigo meu e ele estava compartilhando a sua história. E quando o pai dele morreu, o pai dele deixou 3 milhões de dívida para ele. Ele tinha 21 anos de idade, um jovem, idade do meu filho. E naquele momento ele ficou desesperado, mas ao mesmo tempo Deus trouxe paz ao seu coração e ele focou naquilo que era mais importante. Ele pensou com ele mesmo: eu preciso ganhar mais do que o normal, porque só de juro desse dinheiro ele pagava 50 mil reais, só o juro dos 3 milhões da dívida que o pai deixou para ele. E ele disse: pastor Júnior, naquele momento eu fui tentado a desistir, naquele momento eu fui tentado a olhar para trás, a murmurar, mas ao mesmo tempo eu acreditei que era possível com Deus. E ele focou então na sua vida profissional, e a mente dele trabalhava da seguinte forma: eu preciso ganhar no mínimo 50 mil para pagar a minha conta. E ele se tornou em um dos maiores corretores da nossa região. E ele honrou. Por um bom tempo ele pagou os juros, e ele disse que ele terminou de pagar agora os 3 milhões que o pai ficou devendo. Sabe, num primeiro momento eu fiquei com pena dele, mas no segundo momento eu disse para ele o seguinte: cara, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque no deserto você não tem para onde olhar, é quando você olha para dentro de si.
e ver que você não é nada se não for Deus na sua vida. É quando você se diminui e reconhece que se não for Deus soprando na sua vida, as coisas perdem o controle. Ele é um cara inspirador, está vivendo dias incríveis. Deus tem prosperado de forma linda. O exemplo dele é um exemplo financeiro, mas você pode trazer essa realidade para aquilo que você está vivendo. Talvez essa enfermidade que está momentaneamente no seu corpo está tirando a sua paz. A partir de hoje não vai tirar mais a sua paz. Você vai dormir a noite toda. E você vai agradecer a Deus porque Ele está contigo. Se você está vivendo dias difíceis, minha esposa tem uma frase que eu gosto muito: para viver um milagre é preciso ter um diagnóstico ruim. Se você está aqui, neste lugar, ou você que está me assistindo pela internet, se você recebeu um diagnóstico ruim, seja qual for, você é a pessoa mais propícia para viver o milagre de Deus. O que você não pode é duvidar. Talvez tudo que você está vivendo é para te forjar, para te deixar cascudo, mais forte. Todos os desafios que eu enfrentei na vida me deixaram mais cascudo, mais forte. Eu não era tão forte assim. Hoje, quando eu recebo uma crítica na internet por me tornar um cara conhecido no Brasil inteiro, hoje eu sei lidar com as críticas. Eu mando falar com a minha mão. Tem coisas na vida que você não pode dar ouvidos. Você precisa continuar fazendo o que você está fazendo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter o cuidado de não perder Jesus na caminhada, porque os barulhos da vida e circunstâncias contrárias podem te desfocar a ponto de você esquecer Jesus em qualquer lugar. Eu disse para o meu amigo: foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque você se apegou com Deus e você viu que com Ele é possível. Talvez faça muito sentido para você essa palavra. E a partir de hoje você vai ter uma visão de fé e confiança, que é o segundo ponto da mensagem. Temos que ter uma visão de fé e confiança e não ser um religioso. Um homem pode de fato ser teologicamente instruído e espiritualmente ignorante. Não é porque você conhece a Bíblia que você de fato tem intimidade com Deus. Um relacionamento com Ele. Não basta conhecer, é preciso se entregar. Você não terá intimidade com Deus se você não tirar um tempo para Ele. Eu não vou ter intimidade com a minha esposa se eu não tirar um tempo para ela. Eu não vou ter intimidade com os meus filhos se eu não tirar um tempo para eles. Você precisa ser intencional. A sua vinda aqui nesta noite diz muito ao seu respeito. Você está sendo intencional. Você tirou um tempo para ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você é intencional, você busca um relacionamento, porque o relacionamento traz intimidade. A intimidade gera confiança, e a confiança te faz passar de fase, passar para o outro lado. A confiança te leva para o lugar aonde Jesus está apontando. Muitas pessoas não conseguem atravessar porque no meio da travessia elas perdem a fé, elas perdem a confiança. Há pessoas que encontram as Escrituras sem encontrar a Cristo. Eles substituem o relacionamento por religião, e o relacionamento vira liturgia. Não basta conhecer a Bíblia, não basta
pertencer a uma igreja, ocupar uma cadeira de uma igreja. Não basta você dizer que você tem 30 anos de evangelho. Se você não tiver um relacionamento com Deus, nada adianta. Se você não tiver intimidade com Ele, nada adianta. A intimidade é que vai de fato te levar a vencer um dia de cada vez. A intimidade é que vai trazer essa confiança que eu estou ministrando nessa noite, que você precisa ter, que eu preciso ter, a ponto de acreditar. É essa confiança que nós precisamos ter para passar de fase, para ir para outra margem. Jesus disse para os discípulos: vamos para outra margem. Tinha algo no outro lado, mas na travessia encontraram uma tempestade. Perderam a fé, deixaram de acreditar. Jesus questiona eles: eu não sei o que você está atravessando, eu não sei os desafios que você está enfrentando, mas eu quero te lembrar algo nessa noite. Todo encontro com Deus gera quebrantamento, gera humildade. Deus fica mais impressionado com a sua fé do que com o seu conhecimento teológico. Nicodemos tinha teologia, mas Bartimeu tinha fé. Os fariseus tinham teologia, mas a mulher cirofenícia tinha fé. A mulher do fluxo de sangue tinha fé. O centurião tinha fé. E diz o texto que Jesus ficou tão impressionado com o centurião, que disse a Jesus: basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus ficou tão impressionado com a fé do centurião. Olha o que diz o texto: Jesus se maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu te pergunto nessa noite: Jesus está impressionado com você? Ou Jesus está te questionando? Por que tanto medo? Por que tanta dúvida? Por que não acreditar? Ou Jesus está impressionado com tamanha fé? Sem fé é impossível agradá-lo. Smith, um homem que ressuscitou 18 mortos, eu li dias atrás, ele disse: eu posso tirar mais proveito de Deus crendo nele por 1 minuto do que clamar por ele a noite toda. Se você não está orando, porque você não acredita, você está cometendo um erro. Se você está orando e também não acredita, você também está cometendo um erro. Você precisa acreditar, nada adianta você buscar, mas não acreditar. Tem muita gente perdida, questionando certas coisas que lhes sobrevêm, porque falta fé, falta intimidade, falta relacionamento. Falta relacionamento. Se você quer saber como você tem que fazer as coisas, consulte ao Senhor, consulte sua palavra, obedeça. Você precisa de fato aprender com Jesus. Leia os 4 evangelhos. Uma grande fé não vem de um grande esforço, uma grande fé vem de uma grande entrega. O nível de entrega mostrará o nível de intimidade, e o nível de intimidade mostrará tamanha fé que você tem nele. Tem muita gente se esforçando. Não, tudo que o Senhor quer é que você se entregue. Tudo que Ele quer é que você se renda e descanse nele. Ele está em busca de homens e mulheres capazes de dormir no meio de uma tempestade, porque acreditam que não estão sozinhos. Ele está em busca de homens e mulheres que têm uma visão
do sobrenatural. Ei, a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Porque se você for muito carnal, você só vai olhar aquilo que está à sua volta. Você não consegue olhar além. Por isso que eu costumo sempre dizer: não somos seres humanos com experiências espirituais, somos seres espirituais com experiência humana. Quando você entende isso, que tudo nasce primeiramente no mundo espiritual para depois se tornar no mundo físico, você não permite que a sua vista atrapalhe aquilo que o Senhor está te mostrando. No decorrer da minha trajetória, eu desenvolvi uma fé ousada. Eu desenvolvi uma fé ousada. Quem anda no meu lado sabe. Eu sou um dos maiores sonhadores. Eu sonho mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei da onde eu vim. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Um menino que nunca apresentou um trabalho na escola. Quis Deus que ele fosse um pregador da palavra. Um menino totalmente tímido, introvertido. Hoje prega para uma multidão de gente. Sabe o que é isso? É Deus. Não é impossível para Deus. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Então não é por falta de fé, não é por falta de sonho que o Júnior vai ficar parado. Se tem alguém sonhando nesta terra, se chama Júnior Rostirola. Eu sou um sonhador. E quem caminha no meu lado sabe, hein, pastor Anísio? Pastor Fábio. Tem igrejas que eu passo, eles estão comigo. Quando eu vejo que o pastor está muito no cálculo, eu dou uma chacoalhada na roseira. Sabe por quê? Deus está em busca de homens e mulheres capazes de andar no desconhecido. É muito fácil andar no conhecido. É muito fácil andar no óbvio. É muito fácil andar aonde você tem controle. É muito fácil. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. É melhor andar no desconhecido com Deus do que no conhecido sem Ele. Tem muita gente parada. Tem muita gente parada porque tem medo de andar no desconhecido. Tem muita gente que não passa para outra margem, mesmo Deus falando, porque tem medo da travessia. Ei, ou você dá um passo de fé, ou você nunca vai sair do lugar. Diga para o seu irmão assim: mova-se. Deus quer te levar para um outro lugar, para outra margem. Se prepare. Deus vai te mover. Balança ele. Eu lembro que quando começamos a construir essa igreja, recebemos várias mensagens de pessoas próximas, inclusive. Para que construir um templo tão grande? Nunca vai encher. Lembra, pastor Anísio? Para que, pastor Júnior, construir uma igreja tão grande? O senhor não vai conseguir terminar. O pedreiro chegou para mim e disse assim: pastor, eu estava na frente da igreja e um irmão chegou para mim, olhou para a igreja e disse assim: para que isso, né? Para que isso? Para que fazer uma igreja tão grande? Irmãos, quem é carnal nunca vai entender quem é espiritual. Quem vive só nessa terra nunca vai viver o que é sobrenatural. Eu tinha uma palavra, Deus tinha falado para mim, Deus tinha mostrado. Falei com os meus pastores, pastor Anísio, pastor Giovanni,
Os demais pastores que aqui estão, todos empolgados, vão para cima, cara de leão e coração de cordeiro. Só que na travessia você vai encontrar desafios, você vai encontrar pessimistas, pessoas que vão dizer não vai dar, pessoas que vão dizer não, você não vai conseguir, pessoas que vão soprar nos seus ouvidos mentiras, e a escolha está nas suas mãos. Não coloque a culpa no outro porque você fracassou, não, a escolha é sua. Eu tinha uma palavra, nós vamos com cara de leão e coração de cordeiro. Construímos essa igreja em 1 ano e 2 meses, sem ficar devendo nada para ninguém. Sabe por quê? Porque eu decidi acreditar na promessa. Estamos fazendo 3 cultos e a igreja está ficando pequena. E olha, estou super animado para quem sabe daqui uns... nós se mudar, quem sabe, hein? Para um lugar maior. É Deus. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Você é resultado daquilo que você acredita. Ou você olha para as circunstâncias, ouve vozes, ou você olha para o alto, de onde vem o socorro. Ouve a voz de Deus. Se Deus está falando, meu querido, minha querida, podem não concordar com você. O fato é que Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Uma grande fé não vem de um grande esforço, como eu falei, vem de uma grande entrega. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fé não é aquilo que você acredita, mas é aquilo que você espera. Vai acontecer em nome de Jesus. O medo é a fé no diabo. É quando você acredita que o inimigo tem mais força. É quando você começa a acreditar que tudo vai dar errado, porque você não tem uma visão de um Deus que cuida de você dia após dia, que chama você de ovelha e diz que é o teu pastor e nada vai te faltar. Tire os olhos de você, porque você é limitado, Deus é ilimitado. Diga nessa noite: Senhor, eu creio que é possível. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se é tudo, é tudo. Não é por falta de fé, não é por falta de sonhos, não é por falta de acreditar na promessa que eu vou ficar parado. Eu estou caminhando, eu estou andando no desconhecido, e Deus está soprando. Enquanto eu viver nessa terra, eu, Júnior, vou caminhar no desconhecido. Vou viver o sobrenatural. Eu decidi viver dessa forma, na dependência de Deus. Decida viver na dependência do Senhor, dê passos de fé. Dê passos de fé. Se Deus está falando ao seu coração, acredite. Deus é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer usar você. Você será um canal de bênção onde você colocar a planta dos seus pés. Seja lá na sua empresa, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja onde quer que você coloque os seus pés, ali o Senhor vai ordenar as bênçãos, ali você vai ser luz. Deus vai te usar. Não tenha medo de ser usado por Deus, de ser usada por Deus. O milagre só é difícil se você achar que tem a ver com você. Entenda que não é um esforço, é uma entrega. A letra tem que sair das páginas, tem que se manifestar nas nossas vidas. Qual é a palavra que tem que sair das páginas da Bíblia para você nessa noite? É cura, é transformação, é libertação, é restauração do seu lar. Quais são as palavras? Toda vez que eu leio a Bíblia, eu oro e eu digo: Senhor, essas palavras têm que se manifestar na minha vida. Jesus disse em Marcos 9:23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Deus está em busca de homens e mulheres que saibam lidar com as bênçãos. Homens e mulheres que são capazes de dormir no meio de uma tempestade, que têm uma visão de fé e confiança, que não são religiosos, mas são realmente íntimos.
a ponto de Ele abençoar, e essas pessoas saberem lidar com o peso da bênção. Ei, você vai andar tão arcado assim, ó, que as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com você? Não, é tanta bênção que eu tenho que andar arcado. Amém ou não amém? As pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida, porque tem coisas que aos olhos humanos é impossível entender. Nossa, mas é aquele camarada que tinha a vida toda estragada, está lá na igreja, sentado na igreja a reviver? É. Não, mas é aquela moça, meu Deus, aquela moça que andava por aí fazendo um monte de festa, e agora a mulher está com a Bíblia debaixo do braço. O que que deu? Sabe o que que deu? É que ela decidiu se entregar, e a vida dela foi transformada. Está andando assim, ó, de tanta bênção. Sabe por quê? Porque o peso da alegria, o peso da paz, irmãos, é tantas coisas. O renovo, a unção que você carrega não traz um peso ruim, é um peso gostoso. Sabe por que é gostoso? Porque quando você compra algo que você está sonhando, mesmo que seja pesado para você colocar no lugar que ele vai ocupar, você tem a maior satisfação e o maior cuidado. Calma, deixa que eu me esforço, porque eu quero pegar, para ninguém estragar. Não é verdade? Não é assim? Chega um móvel que você comprou na sua casa, cuidem, deixa que eu pego. E você faz todo o esforço, porque você tem prazer de carregar aquilo que um dia foi um sonho que se tornou realidade. Estou falando de uma coisa boba, uma coisa material, que não devemos nos apegar, mas também não é pecado você sonhar e comprar algo para você, não é pecado. Mas eu quero dizer para você que quando você recebe as coisas do alto do Senhor, você celebra, é um peso gostoso que você tem o prazer de carregar na sua vida, como testemunho para glorificar o nome daquele que reina e vive para sempre. Então se prepare, porque nessa nova estação, nessa nova margem que você vai estar, você vai viver coisas novas. Eu profetizo sobre a igreja novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Deus vai te levar para um outro nível de entendimento, de conhecimento, de entrega, de intimidade, e você vai viver o sobrenatural. Se prepare. Paz não é ausência de conflito, é autoridade sobre o caos. Você vai ter tanta fé que quando vir a tempestade, quando vir os desafios, quando os gigantes se levantarem, você vai dizer: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou enfrentar essas lutas, eu vou enfrentar essa tempestade de cabeça erguida, porque eu sei quem está comigo. Eu não estou sozinho. Você não vai passar uma noite mais em claro, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que não dormia por conta de preocupações, eu repreendo toda ação do inimigo sobre a sua vida, e a partir de hoje você vai dormir, porque o sono vem de Deus também, o descanso vem de Deus também. Você precisa dormir. Meu Deus, pastor, que bênção! Os adolescentes estão celebrando, vão dizer para a mãe, para os pais: o pastor mandou eu dormir. Eu sei, porque eu tenho uma filha adolescente que às vezes levanta e diz: eu estou com uma dor no corpo, mas não trabalha. O que dói, mulher? É a dor do crescimento, sabia? O adolescente, ele sente dor no corpo porque é a dor do crescimento. Ei, até para crescer dói no corpo físico. Se você quer viver os propósitos de Deus, vai doer um pouquinho, mas já valeu a pena. Vai valer a pena. Diga para o seu irmão assim: mova-se. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Obediência e atitude você tem que ter todos os dias. O Walt Disney disse: se você pode sonhar, você pode fazê-lo.
Jesus disse em Marcos 11:23: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu vejo você indo mais longe. Eu entendo que nesse momento você está mudando de fase, passando para outra margem, aonde você vai viver de fato coisas novas. Em Isaías 58:8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluias, eu creio nessa palavra e tomo posse dela para a glória de Jesus. Último ponto da mensagem: você precisa crer e profetizar sobre as circunstâncias. Esse ponto, ele é muito importante. Você precisa crer e profetizar sobre as circunstâncias contrárias. Deus perguntou a Ezequiel: pode viver esses ossos? Diz o texto que ele respondeu: tu o sabes, Senhor. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele obedece. Toda vez que você obedecer, você vai viver o sobrenatural. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Era um exército enorme. Queridos, que nesta noite você declare palavras sobre sua vida, sobre sua família. Libere sentenças, quebre os grilhões, traga à existência aquilo que o Senhor falou lá atrás, mas que você decidiu não viver. Que você traga novamente, resgate essas palavras, que você venha profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Nós criamos os nossos filhos sempre profetizando sobre eles. Muitas vezes nós fomos lá quando eles estavam dormindo, profetizar sobre eles. Eu e Michele oramos pelo nosso genro já há muito tempo. Minha filha tem 15 anos. Daqui muitos e muitos anos, o que você está rindo? Daqui muitos anos eu vou conhecer meu genro. É difícil ser pai de filha de uma menina, é difícil. Mas sabe, eu já estou profetizando que o meu genro vai ser uma bênção. Vai ser um excelente esposo. Eu profetizei assim na vida do João, que a minha nora seria uma excelente esposa. E hoje nós temos uma filha. A Gabi é uma filha, uma princesa do Senhor, que Deus deu para nós. Trouxe muita alegria para o nosso lar. Eu lembro que eu estava numa conferência anos atrás. O João era um adolescente, tinha lá seus 12 anos. Eu liguei para casa, pedi para Michele colocar o João no telefone. Quando ele pegou o telefone, eu disse: filho, o pai quer falar umas coisas para você. E ele disse: o que, pai? Filho, antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido.
Filho, você nasceu para fazer a diferença na terra. Filho, aonde Deus te colocar, você vai glorificar o nome dele, você vai ser luz, você é um profeta nessa nação. E comecei a profetizar na vida do João Pedro, ele ficou calado. Depois de terminar, eu disse: você está calado, filho? O que houve? Ele disse: pai, eu já sabia disso tudo. Sabe por que ele já sabia? Porque ele já tinha intimidade com Deus a ponto de ouvi-lo. Porque uma vida toda nós ensinamos os nossos filhos a buscar ao Senhor. Eu lembro que eu era líder de jovem, eu e Michele liderávamos os jovens. O João Pedro ia no Bebê Conforto, ficava no cantinho assim, ó, aqui ó, e nós fazendo o culto aqui, e lá ele ficava dormindo. Uma vez nós fizemos um ato profético, ele estava no colo da Michele. Então nós pegamos as bandeiras e colocamos todas postas assim na frente, e tinha uma bandeira que nós estávamos orando pelo país. Acho que era a bandeira do Brasil, né, Michele? Israel, isso, a bandeira de Israel. E eu pedi então: traga o João Pedro aqui. E nós colocamos o João em cima da bandeira, e 4 pessoas seguraram a bandeira, e ele ficou deitado na bandeira. Enquanto orávamos, o meu filho dormiu. E foi algo muito lindo, nos chocou. Sabe por quê? Porque quando você tem o Deus de Israel, você é capaz de dormir, você é capaz de descansar, você é capaz de acreditar na palavra do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas a partir de hoje, comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre os seus filhos, comece a profetizar sobre o seu esposo, mulher. Comece a profetizar sobre a vida dele. Pare de reclamar, pare de reclamar. Talvez você nunca profetizou, uma vida inteira só criticou. Comece a profetizar, homem, na vida da sua mulher. Pare de dizer coisas que não edificam. Comece a dizer: a minha esposa é uma bênção. Comece a profetizar na vida da sua sogra. Eita, mulher de Deus. Você ri, é? Você não acredita? A minha é de Deus. Profetizei uma vida toda na vida dela. Está cada vez melhor. Amo minha sogra. Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre a sua família. Minha família será uma bênção. A minha descendência será uma bênção. Comece a profetizar. Deus está nos ensinando nessa noite 3 pontos então que você precisa marcar: ser capaz de dormir no meio de uma tempestade, ter uma visão de fé e confiança, e profetizar diante das circunstâncias contrárias. Se você entender esses 3 pontos, você vai atravessar para outra margem e você verá que realmente Deus sempre cuidou de você, sempre esteve com você.